de lançamento da campanha da Fraternidade de 2015, com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade, e lema: Eu vim para servir. O requerimento número 421/2015, como já disse, é do vereador Aerto Luna. Nesse instante, faremos a composição da mesa. Solicito ao excelentíssimo, reverendíssimo Dom Antônio Torino Neto, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, para compor a mesa. Também tenho a honra de convidar o secretário de Relações Institucional da Prefeitura da cidade do Recife, vereador, ex-vereador Fred Oliveira. Tenho a honra de convidar o reverendo Padre Hélio Nascimento, pároco da Igreja São Francisco de Assis, na Vila da Torre Galvão, em Paulista, e presidente da Pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife, para compor a mesa. E, como tal, tenho a honra de convidar o vereador, autor do requerimento, que nos criou essa situação profundamente agradável, de uma felicidade profunda, o vereador, autor do requerimento, Aerto Luna. Gostaria também de convidar o nosso amigo, companheiro católico, que nos honra em compor a vereança desta casa, o vereador Eurico Freire. Solicito a todos para que possamos ficar de pé para ouvirmos o hino nacional.
silêncio esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, Deus dos sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas tem Brasil a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Meus senhores e minhas senhoras, vamos ter a honra de ouvir o vereador, autor da proposição, o vereador Aerto Luna, para que ele possa ocupar a tribuna e fazer as suas considerações. Excelentíssimo senhor Vicente André Gomes, presidente desta Casa Legislativa, excelentíssimo reverendíssimo Dom Antônio Tourinho Neto, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, neste ato representando o arcebispo Dom Antônio Fernando Saburido, reverendo Padre Hélio Nascimento, pároco da Igreja de São Francisco de Assis, na Vila Torres Galvão, em Paulista, presidente da Pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife, excelentíssimo senhor Fredo Oliveira, secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Recife, nesse ato, representando o prefeito Geraldo Júlio, o amigo vereador Eurico Freire, minhas senhoras, meus senhores, público e imprensa presente. Hoje é um dia muito especial para todos que fazem parte da Câmara Municipal do Recife, pois nosso exercício diário é aproximar cada vez mais o Poder Legislativo, sociedade e Igreja. Para ampliarmos o nosso debate, convidamos a Arquidiocese de Olinda e Recife, na pessoa do Bispo Auxiliar Dom Antônio Tourinho Neto, a Prefeitura do Recife, na pessoa do secretário Fred Oliveira, e esse Poder Legislativo na pessoa do presidente Vicente André Gomes. O motivo da audiência é debater e discutir a campanha da fraternidade deste ano de 2015, que tem como tema Fraternidade, Igreja e Sociedade. E como lema, eu vim para servir. Para que nós, que exercemos o poder público, possamos atribuir ainda mais com a Igreja, contribuir ainda mais com a Igreja. Afinal, o tema convida a refletir e meditar a relação entre Igreja e sociedade. A Câmara Municipal do Recife tem como objetivo assegurar harmonia entre os poderes e orientar a vida das pessoas, além de ser indispensável para a administração pública. Por isso, a Casa de Zé Mariano não poderia deixar de debater este tema, uma vez que o assunto é de grande relevância e reflete a dimensão da vida em sociedade, que se baseia na convivência coletiva, com leis e normas de condutas organizadas, principalmente por entidades que cuidam do bem-estar social. A campanha deste ano busca recordar a vocação e a missão de todo cristão e das comunidades de fé,
a partir do diálogo e da colaboração entre Igreja e sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II como serviço ao povo brasileiro para a edificação do Reino de Deus. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, anualmente promove, no período da Quaresma, a campanha da fraternidade, cujo objetivo é proporcionar a seus fiéis e à sociedade em geral uma reflexão sobre um tema de abrangência social. Na mensagem sobre a campanha da fraternidade de 2015, o Papa Francisco fala sobre a importância da contribuição da Igreja, sem esquecer a autonomia das realidades terrenas, conforme motiva a doutrina social, em vista do bem do ser humano. Cada um deve fazer a sua parte, começando pela minha casa, no meu trabalho, junto das pessoas que me relacionam e, de modo concreto, é preciso ajudar aqueles que são mais pobres e necessitados, disse o Papa Francisco. Ao final da mensagem, o Papa recordou as palavras de Jesus, entre aspas, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus nos diz, eu vim para servir, nos ensina aquilo que resume a identidade do cristão, amar servindo. Por isso faço votos que o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas da campanha da fraternidade, predisponha os corações para a vida nova, que Cristo nos oferece, e que a força transformadora que brota da sua ressurreição alcance a todos em sua dimensão social, pessoal, familiar, social e cultural, e fortaleça em cada coração sentimentos de fraternidade e de viva cooperação. A campanha da fraternidade, ao longo dos seus 52 anos, tem motivado a viver a Quaresma nos âmbitos espiritual e pastoral. A aplicação do tema incentiva o compromisso e a solidariedade nas últimas décadas. As campanhas apresentaram temas atuais e de relevância social, provocando o debate, apresentando ideias que possam conscientizar e beneficiar a sociedade diante das questões emergentes que exigem mudança de postura. Segundo o texto base da campanha da fraternidade deste ano, 2015, a urbanização da sociedade brasileira foi muito rápida. Em 1940, a população urbana era restrita a 31%, em 1960 a 45%, e hoje está em torno de 85%. Cerca dos 44% dos brasileiros vivem em regiões metropolitanas. Este crescimento acelerado caracterizou-se pela falta de planejamento e resultou em sérios problemas como favelização, poluição, violência, enchente e precárias condições sanitárias e de mobilidade. A rápida urbanização da sociedade brasileira, com o inchaço das cidades e o surgimento das grandes regiões metropolitanas, não foi acompanhada de adequadas políticas de moradias. A favelização retrata desigualdades socioespaciais. Mais de 50% dos domicílios do Brasil não têm coleta de esgoto. E o do coletado, menos de 40% recebe algum tipo de tratamento. De acordo com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando, é diante de preocupantes dados estatísticos como esses que a Igreja procura exercer a sua missão profética. Os cristãos propõem um modo de conviver que não exclua ninguém. As comunidades católicas devem ser sempre ativas quando se trata da prática da justiça, da participação política, inclusive partidária, através do leigos e leigas, da convivência, do cuidado, da solidariedade, da caridade, da autonomia, do acolhimento. As comunidades católicas, profundamente ativas na sociedade, não se deixarão tomar pela globalização da indiferença. Para Dom Fernando, é dever da sociedade, através de seus representantes legais, garantir o direito das famílias, reconhecendo-as como células primárias da sociedade. Assim deve-se assegurar a sustentabilidade e proteção legal da família. A campanha da fraternidade, que começa na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa, cumprindo o período da Quaresma, precisa perpetuar no coração dos cristãos durante todos os dias da sua vida. Começamos o diálogo com a Câmara dos Vereadores.
para estreitar a parceria entre o poder e a sociedade. Gostaria de propor à Arquidiocese para juntar nossas forças, a fim de enxergarmos a todas as esferas da sociedade. Poderemos fazer uma reunião plenária por mês, em cada igreja da cidade do Recife que compõe a Arquidiocese. Assim, a população será ouvida de maneira mais rápida. Isso é só uma ideia que precisa ser avaliada e estudada pelos demais envolvidos. Mas já pesquisei e vi que funciona em outras cidades do Brasil, como Fortaleza, por exemplo. Para finalizar, eu gostaria de dizer que esse momento da campanha da Fraternidade da Quaresma, ela serve como uma reflexão não só nós, como os leigos, mas uma reflexão também como os poderes constituídos, que é o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, como a igreja também, que não deixa de ser um poder, nem que seja oficialmente, mas um poder de Deus para fazer a justiça, um poder de Deus para que as desigualdades sejam cada vez menores. Então, eu acredito que nós estamos no mesmo caminho. O nosso objetivo, de todos que compõem esta mesa, tanto o executivo, tanto o legislativo, é o quê? E como também a igreja, é a gente fazer com que a qualidade de vida de todos os brasileiros seja a melhor possível, que a qualidade de vida, que essa distância, esse abismo social que nós vivemos, seja cada vez menor, seja cada vez mais equilibrado. Então, eu acredito que se a gente nos juntarmos, se a gente está separado, todos com o mesmo objetivo, mas a gente separado, a gente vai ter muito mais dificuldade. Mas se nós nos unirmos, a igreja tem esse papel, tem essa força dessa união, tem essa credibilidade, assim também como o poder executivo e como o poder legislativo. Por que não juntar toda essa força? Por que não juntarmos para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária? Então, é esse o nosso desejo, é esse o desejo da Casa Zé Mariano, é esse o desejo de todos os vereadores desta Casa que aprovaram o requerimento por unanimidade para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais plena e mais fraterna. Muito obrigado a todos e muito obrigado, Dom Antônio, pela oportunidade de estar discutindo esse tema. Queria quebrar um pouquinho o protocolo e mandar meu abraço para Fê e Marcelo, para a irmã Graça e para todos os presentes. Já adiantou a bola e existiu a presença do Frei Marcelo, mas estava aqui, Frei, para a gente registrar a presença da senhora Fernanda Lemos do B, gerente-geral das Relações Institucionais da Secretaria Municipal de Governo, representando o secretário de Governo, Sileno Guedes. A presença da irmã Graça, diretora do Instituto Social da Medianeiras da Paz. Meus senhores e minhas senhoras, vamos ouvir a palavra do arcebispo Dom Antônio Torino, a quem essa casa contempla agora com a sua falação. Um bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados senhores e senhoras, gostaria de saudar a todos os edis da Câmara Municipal do Recife, na pessoa do senhor presidente Vicente André Gomes, e de maneira particular ao excelentíssimo senhor vereador Aerto Luna,
requerente desta audiência pública direcionada à campanha da fraternidade do ano de 2015. Saúdo todas as demais autoridades presentes, por representadas, aos eclesiásticos, na pessoa do reverendíssimo Padre Hélio Nascimento, presidente das pastorais sociais na Igreja Particular de Olinda e Recife, aos religiosos e religiosas e seminaristas, também a todos que se encontram nesta Casa de Lei José Mariano. Gostaria também de manifestar minha imensa honra em representar o excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebispo metropolitano, do Antônio Fernando Saburido, na condição de bispo auxiliar desta arquidiocese tão importante no cenário da Igreja do Brasil. Caríssimos, estamos por celebrar a festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, liturgia magna da fé cristã, tempo em que os fiéis no mundo inteiro se voltam para fazer memória da paixão, morte e ressurreição daquele que, sendo de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e fazendo-se homem. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. A Santa Mãe Igreja, zelosa pela fé dos seus filhos e desejando veementemente preparar-lhes espiritualmente para o grandioso evento pascal, oferece todos os anos o tempo da Quaresma, baseado nos 40 dias da prática penitencial de Jesus no deserto, antes de dar início à sua vida pública. Por meio de instrumentos eficazes, como o jejum, a oração e a esmola ou caridade, os cristãos são motivados no período quaresmal a mortificarem o corpo para que a alma seja elevada. Na Igreja do Brasil, através da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha da fraternidade foi inserida no tempo quaresmal desde o ano de 1964, como instrumento para desenvolver o espírito de solidariedade cristã no povo brasileiro, em relação, principalmente, às situações sociais carentes de transformações de realidades injustas e não cristãs. Neste ano de 2015, em sua 52ª edição, como já foi dito, a campanha da fraternidade traz como tema fraternidade, igreja e sociedade, inspirando-se nas palavras de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Escolheu-se, então, como lema, eu vim para servir. O tema fraternidade, igreja e sociedade tem como objetivo inserir a campanha nas comemorações do Jubileu de Ouro do Concílio Vaticano II, grande evento da Igreja Católica nos meados do século XX.
A campanha da fraternidade deste ano toma como base as reflexões propostas pelo Concílio Vaticano II, principalmente na Constituição Dogmática Lumen Gentium e pela Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que tratam da missão da Igreja no mundo. A campanha da fraternidade de 2015, com um olhar otimista, deseja auxiliar aos homens e às mulheres de boa vontade a aprofundarem, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a Igreja e a sociedade. Pois a Igreja sempre foi e deseja continuar sendo servidora da sociedade e da humanidade, no que diz respeito à promoção da justiça e da paz para todos, em favor do reino de Deus. A Igreja, segundo a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, tem o direito e dever, segundo a missão que lhe é própria, de colaborar com a sociedade. Gaudium et Spes, número 42. A Igreja reconhece que o Estado é laico e que a sociedade é regida pelo Estado, mas a Igreja não abre mão do seu direito de ser colaboradora, cooperadora na edificação de um mundo melhor. Igreja e Estado podem caminhar em parceria para gerar uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. O Papa Francisco tem pedido à Igreja, hierarquia e laicato, que enxergue criteriosamente a realidade mundial atual, que passa por profundas transformações em todos os seus setores, sem nada de condenação ou estranhamento. Pelo contrário, que seja uma igreja desejosa de seguir a perspectiva da encarnação do Verbo de Deus, que se fez homem para se aproximar dos homens. Deus, que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, veio ao mundo para transformar a sociedade por meio do serviço e cuidado a todo gênero humano, começando, é claro, pelos mais necessitados e indefesos. O Papa Francisco, em uma das suas entrevistas, logo após sua eleição como Romano Pontífice, afirmava: como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. A igreja precisa estar sempre pronta para ir às periferias existenciais. O tema da campanha da Fraternidade 2015 pensa numa igreja dialogante com o mundo, semelhante ao que está acontecendo aqui neste momento, nesta Casa de Leis. Uma igreja, como indica o documento de Aparecida, em estado permanente de saída. Uma igreja de dentro para fora, que vai ao encontro do diferente, para propor Cristo, luz dos povos. A igreja é a portadora da misericórdia de Deus para o mundo. Por isso, quando se trata de problemas sociais, em sua agenda, precisam entrar fortes temas preocupantes e alarmantes, que atingem os povos, como, por exemplo, o tema da miséria
que aflige uma grande parte da humanidade. A proteção dos direitos fundamentais humanos, o bem comum, promoção e defesa da justiça social, as lutas em favor da preservação das fontes naturais do planeta, a posição da Igreja sistematicamente contra a corrida armamentista, a superação da violência e a construção da paz. Diga-se de passagem, neste ano de 2015, a Igreja do Brasil lança o Ano da Paz. O desenvolvimento dos povos, o acesso à cultura e à educação, a indignação contra todo tipo de opressão, de trabalho escravo e tráfico humano, a vigilância em relação à exploração sexual infantil e a violência contra mulheres, crianças e idosos. Participação na reforma política em nosso país, as denúncias proféticas contra todo escândalo e toda corrupção no mundo da política, a lei da ficha limpa, etc. Todos estes são temas que interessam à Igreja, porque interessa à sociedade. A Igreja, embora não seja do mundo, mas está no mundo. E inserida no mundo, ela, como verdadeiramente porta-voz de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, precisa ser continuadora da sua missão. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Com certeza, a campanha da fraternidade e o período de conversão quaresmal são ótimas oportunidades para fortalecer laços comunitários, como estamos fazendo aqui e agora, criar cooperativismo participativo na construção de uma sociedade melhor para todos. Quais as propostas da Igreja para a campanha da Fraternidade 2015? Para que esta campanha tenha êxito, é muito amplo o elenco de sugestões apresentado pelo manual lançado pela CNBB, como fonte de estudo e aprofundamento naquilo que diz respeito a todos os desafios citados acima. Apresentaremos algumas ações concretas no âmbito da política, já que fomos convidados como igreja a dialogar sobre a campanha da fraternidade com os representantes do poder legislativo do nosso município. A Igreja Católica integra a coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas. Ela participou ativamente dos debates que definiram os termos deste projeto e convida a todos os fiéis, aqueles que se denominam cristãos, sejam católicos ou de outras denominações cristãs, e que atuam no mundo da política partidária, a abraçarem esta causa. A Igreja é determinantemente contra ao financiamento de candidatos por empresas, pessoas jurídicas, e a favor da implantação do financiamento democrático, público e de pessoas físicas, ambos limitados. A Igreja Católica apoia o sistema eleitoral chamado voto transparente, proporcional,
em 2 turnos, pelo qual o eleitor inicialmente vota num programa partidário e posteriormente escolhe um dos nomes da lista ordenada no partido, com participação de seus filiados e acompanhamento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. A Igreja Católica é ainda a favor da promoção da alternância de homens e mulheres nas listas de candidatos dos partidos, porque o Brasil, onde as mulheres representam 51% dos eleitores, é um país de subrepresentação feminina, com apenas 9% de mulheres na política. Embora tenhamos a nossa chefe maior, a presidenta da República, a Igreja Católica anseia pelo fortalecimento da democracia participativa, através dos preceitos constitucionais do plebiscito. Todas essas sugestões são extraídas do texto base da campanha da Fraternidade, 2015, página 78. Concluindo, a participação do cristão no bem comum é a melhor e mais eficaz forma de se penitenciar diante de Deus. Por isso, a campanha da Fraternidade, todos os anos, nos oferece oportunidade de reflexão e ação transformadoras, pessoal e social. A Igreja anseia que a comunidade cristã não esteja alheia aos processos políticos na sociedade. É preciso fermentar o mundo da política com o Evangelho, pois a política é o instrumento mais eficaz de transformação social. Aonde está a política, deve estar o Evangelho. Partido político nenhum é salvador da pátria. A pátria só será transformada numa pátria justa, fraterna e igualitária, quando o Evangelho chegar aos corações de todos os nossos representantes políticos com autenticidade evangélica. Todos os fiéis devem ser esclarecidos e capacitados para discernirem por eles mesmos, a partir de Jesus Cristo e do projeto do Pai, em vista de opções políticas construtivas para a sociedade. Para que isto aconteça, a Arquidiocese de Olinda e Recife tem feito a sua parte através de uma iniciativa que vem dando certo, e diga-se de passagem, muito certo, a Escola de Conscientização, Fé e Política, formando cidadãos para que não estejam alheios aos processos políticos na nossa sociedade. Uma escola que gere conversão política. A palavra é esta, não só formação. Formação para uma conversão política. Uma política pensada como Deus pensa, como Deus quer. Isto é, uma escola que gere libertação pessoal e, consequentemente, libertação comunitária e ainda, consequentemente, libertação social. Só haverá uma autêntica libertação social quando houver uma libertação pessoal. E a libertação pessoal é fruto de uma conscientização. O homem
é livre quando passa a conhecer. Enquanto não se conhece, o homem está preso à ignorância. Logo, ele é facilmente manipulado, oprimido, escravizado. Deus não pode operar nestas circunstâncias. Queremos retomarmos os ensinamentos do Concílio Vaticano II, ensinamentos que nos levam a sermos uma igreja atuante, participativa e, acima de tudo, solidária. Agradecemos, nós, toda a igreja da Arquidiocese de Olinda e Recife. Agradecemos esta Casa de Leis por esta oportunidade concedida. E rogamos a Deus que em nossa sociedade, um dia, não existam mais excluídos. É utopia? Pode ser. Quem vive da fé, quem vive da esperança, vive da utopia no bom sentido. Que cada um esperemos em Deus, pela fé que professamos, esteja a serviço de todos, como Jesus que veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 1, versículo 45. Muito obrigado pela vossa atenção. Gostaríamos ainda, registrando a presença de Alexandre Nápoles Filho, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Convido o coral do Seminário da Arquidiocese de Olinda e Recife para que possa cantar o hino da fraternidade. As angústias, vitórias e lidas, no palco do mundo onde a história se faz. Sonhei uma igreja a serviço da vida, eu fiz do meu povo os atores da paz. Eu fiz do meu povo os atores da paz. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Os grandes oprimem e exploram o povo, mas entre vocês tem diverso a de ser. Quem quer ser o grande se faça de servo. Deus ama o pequeno e despreza o poder. Deus ama o pequeno e despreza o poder. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária,
missionária que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Preciso de gente que cure feridas, que saiba escutar, acolher, visitar. Eu quero uma igreja em constante saída, de portas abertas sem medo de amar, de portas abertas sem medo de amar. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Meu mandamento é antigo e tão novo, amar e servir como faço a vocês. Sou mestre que escuta e cuida seu povo, um Deus que se inclina e que lava seus pés, um Deus que se inclina e que lava seus pés. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. As chagas do ódio e da intolerância se curam com o óleo do amor, compaixão. A luz do evangelho acende a esperança. Vem, calça as sandálias, assume a missão. Vem, calça as sandálias, assume a missão. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Meus senhores e minhas senhoras, a manhã de hoje é uma manhã especial. Nós cristãos tenho a certeza que estão sentindo o que ocorreu aqui. A Casa José Mariano, essa casa de leis, como assim bem disse o bispo auxiliar, hoje vive a história da vida. Aqui nós nos encontramos para registrar a campanha da fraternidade, o início dela. Não que a campanha da fraternidade tenha dia, mas é um sino batendo para que a gente possa perceber com mais intensidade a fraternidade. Eu digo sempre que a fraternidade é feita as campanhas de vacinação.
parece até que a doença só tem um dia para ficar bom. Por essa campanha de vacinas. Quando a vacinação tem que ser permanente. Porque a doença existe todos os dias. E a fraternidade não fica diferente. A fraternidade precisa ser exercida todo dia. É fundamental que todos os dias nós possamos olhar para o nosso irmão. Hoje, como bem disse o hino, aqui é a história da vida. E me sinto muito honrado em presidir uma sessão cujo tema é a fraternidade. Padre, me sinto profundamente orgulhoso. Nas casas tão tumultuadas, legislativa, em que os interesses subalternos são colocados em evidência, a gente possa, numa manhã, ouvir uma pregação, porque o seu discurso nada mais foi do que uma belíssima pregação, e que, evidentemente, registrou a necessidade fundamental para que todos nós possamos parar, olhar e caminhar. Mas caminhar pelo caminho certo, seja a classe política, seja a classe social, porque o Brasil precisa acordar para a necessidade da vida. Nós não podemos continuar desenfreados como tem acontecido no dia a dia. Há 3 dias atrás, eu telefonei para Aerto Luna, e num desabafo às 10 horas da noite, passei quase 1 hora com ele no telefone, falando da falta de rumo do nosso país. Mas, padre, hoje o senhor me cria uma esperança. A vossa pregação, a solidariedade de todos, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo nesta casa, dá uma esperança que vamos ter, pelo menos, dias melhores. Quero agradecer a todos a presença, dizer que esta casa hoje fez uma marca especial, a história da vida. Declaro encerrado a sessão. E convido a todos para segunda-feira, às 10 horas, participarem da solenidade de entrega de título de cidadão do Recife, título de cidadã, a senhora Lucilá Gonçalves Ferreira, decreto legislativo produzido pelo então deputado federal, que outrora era vereador conosco, para prestar essa homenagem. E a escritora, na verdade, é uma referência do Brasil e recebe o título de cidadã do Recife. Convido a todos e declaro... Disse? Raul Júlio. Perdão. Declaro encerrada a sessão e convidando a todos. Muito obrigado, padre.